Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Versículo 6. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Versículo 8 e último. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Querido e maravilhoso Deus, eis aqui a tua igreja nesta noite, Senhor. Eis o teu povo aqui, ó Pai, e a tua palavra lida, onde será transmitida, pregada nesta noite, Senhor, que como uma flecha a tua palavra alcance os corações aqui presentes, ó Deus, e lhe traga a revelação divina da tua palavra, do poder que há na tua palavra. Fica conosco e ser conosco, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. O capítulo 4 de Mateus, ele retrata sobre a tentação de Jesus, a tentação de Cristo, a tentação do Senhor. Não sei como está a epígrafe aí na sua Bíblia, e foi logo após o batismo de Jesus. Mateus capítulo 3 relata sobre o batismo de Jesus por João Batista, seu primo. João Batista era mais velho que Jesus e ele batizou o Senhor. Ele não queria, mas para que se cumprisse toda a justiça, ele assim o fez. E logo quando o Senhor saiu das águas batismais do rio Jordão, ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, o qual me comprazo. Este é o meu filho amado, no qual tenho prazer. E o Espírito Santo, descendo em forma corpórea de uma pomba, pousou sobre ele. Após Jesus sair desse local, a Bíblia diz que o próprio Espírito de Deus o conduziu ao deserto, o levou ao deserto. Jesus, ele também foi tentado. Ele foi tentado. Nós também enfrentamos tentações, provações, mas da mesma forma, irmãos, que o Senhor venceu o adversário com obediência e na palavra, nós também, agindo da mesma forma, temos sim a capacidade de vencer o nosso adversário. Glória a Deus. As Escrituras nos afirmam, irmão, que ele foi conduzido ao deserto. Existia um deserto próximo ali, um deserto próximo da Judeia, e não existia nenhuma habitação. Deserto já está dizendo, deserto. Eu nunca vi dizer, irmão, que crente morre no deserto. Não, o crente não morre no deserto. O deserto é a escola de crente. O deserto na nossa vida, nós que servimos a Deus, o deserto tem a capacidade de nos fazer mais fortes, de nos fazer crer mais, acreditar mais, orar mais, consagrar mais, estar mais atento, nos policiarmos mais. A escassez tem essa necessidade, porque sempre que falamos de deserto, falamos de escassez.
um lugar de luta, de prova, de provação. O deserto, durante o dia, ele é muito quente, e à noite, temperatura baixa, quase abaixo de zero. Existe um choque térmico no corpo. De dia calor, à noite muito frio. Mesmo assim, o Espírito conduziu Jesus ao deserto. E lá, ele consagrou, jejuou 40 dias e 40 noites. Que provação, irmãos. Que provação. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Uma certa vez eu ouvi alguém falando, ele era 50% homem e 50% Deus. Não. Porque você anula a humanidade de Jesus e a deidade de Cristo. Ele era 100% homem e 100% Deus. E existe uma curiosidade aqui, irmãos, que não somente Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. A Bíblia nos informa que Moisés também jejuou 40 dias e 40 noites. Elias também jejuou 40 dias e 40 noites. Esses dois homens, um representava a lei, outro representava os profetas. Perceba que na transfiguração, quando Pedro, Tiago, João, às vésperas da crucificação de Cristo, Jesus se transfigura e se eleva do solo, aparecem para ele Moisés e Elias. E detalhe, Moisés, não, o corpo de Moisés não foi achado. Deus tomou para si. Elias foi arrebatado. Moisés representava a lei, Elias, os profetas. Tanto é que Pedro disse: Senhor, bom é estar neste lugar. Se o Senhor quiser, nós fazemos aqui 3 cabanas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. E Jesus, percebendo que ele não estava entendendo aquilo ali, Jesus é maior do que a lei, a dispensação da lei. Jesus é maior do que todos os profetas, ele é o profeta por excelência. Glória a Deus. E ali, ele vivenciou, irmãos, 40 dias e 40 noites nessa prova. Fisicamente, naturalmente, ele estava cansado. Fisicamente ele estava abalado. Porque, irmão Edmilson, ele estava fragilizado fisicamente. Como homem ele estava fragilizado. Porque ele também cansava, irmão. Uma outra prova da humanidade de Jesus, que na tempestade, quando os discípulos estavam atravessando, ele estava fazendo o que no barco? Estava dormindo. Estava cansado. Pregando todos aqueles dias e atravessando de um lado para o outro, ele dormiu. Os discípulos foram lá: mestre, mestre, acorda que estamos perecendo, vamos afundar. E ele foi lá e repreendeu a fúria do vento e a fúria do mar, e logo veio a bonança, porque ele também cansava. Irmãos, nós cansamos, irmãos. Não queira ser super-homem, não queira ser super-crente, não. Nós cansamos, nós nos fadigamos. Cuide de você para cuidar dos outros.
Cuide primeiro de você, pastor, isso é egoísmo. Não, isso é ser vigilante. Você não pode cuidar da sua família se você não está bem. Você não pode cuidar da igreja se você não está bem. Você não pode cuidar do seu grupo se você não cuida de si. Você não pode assistenciar um grupo se você não cuida de si mesmo. Você tem que cuidar primeiramente de você, para depois cuidar das pessoas que Deus colocou à sua disposição, que Deus colocou na sua dependência. Cuide de você, cuide da sua saúde, cuide do seu emocional, cuide da sua saúde física, cuide da sua saúde espiritual. Tem tempo para todas as coisas, irmãos. E o próprio Jesus nos prova isso. E quando ele estava lá, quem apareceu? O adversário. O diabo apareceu para Jesus. E perceba que as ofertas que o inimigo oferece ao Senhor são ofertas grandiosas. Humanamente falando, são oferendas grandiosas. E a primeira delas está no versículo 3. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Se tu és, se, isso fala de dúvida, sinônimo de dúvida. Você é o filho de Deus? Você é o filho de Deus? Então, se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pão, porque você está com fome, 40 dias e 40 noites. O diabo veio pelo óbvio. Ou você está jejuando aí 40 dias e 40 noites. Então, se tu és o filho de Deus, você falou que é o filho de Deus. Então, se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pão e come. Porque tu está com fome. As nossas necessidades físicas, irmãos, nunca, jamais devem ser pretextos para nós desobedecermos ao Senhor. As nossas necessidades temporárias, elas também passarão. Tudo é passageiro, irmão. A luta, a prova, a dificuldade, as necessidades, tudo é passageiro. Nós precisamos ter mais equilíbrio para suportar a prova. Temos que ter mais pés no chão, fé em Deus e pés no chão. Termos equilíbrio para suportar o momento de dificuldade, seja ela física, espiritual, psicológica, social, familiar, financeira. Temos que ter equilíbrio. E Jesus repreendeu o nosso adversário. E Jesus lhe disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. E percebamos aqui no versículo 3, irmãos, que existe uma investida da presente necessidade. E às vezes isso não é tão fácil assim de você driblar, de você se esquivar. Se tu és o filho de Deus, está com fome, jejuou 40 dias e 40 noites, essas pedras aí para você não é nada. Você transforma essas pedras em pão e come. Eu lembrei de Esaú. Nesse texto, nessa passagem, eu lembro de Esaú, irmão de Jacó. Ele era o filho mais velho de Isaac. E ele era um caçador. E ele saiu, mas não pegou nada nesse dia. E ele era o primogênito, ou seja, o filho mais velho. E quando ele chega em casa, Jacó está fazendo um cozido, um guisado. Jacó está fazendo o quê? Uma comida. Vamos aqui no popular. Fazendo lá um rango. E Esaú chegou morrendo de fome. E o texto diz isso, Gênesis capítulo 25. Diz que ele estava urrando, meu irmão. Estava ali, já nas últimas. Isso ele falando para Jacó, seu irmão.
rapaz, me dá um pouquinho dessa comida aí que eu já estou quase morrendo de fome. Eu já estou desfalecendo, as minhas forças já estão se esvaindo. E ele disse: Jacó, esperto, não é bem assim, eu até lhe dou, mas tem um porém aqui. A gente tem que conversar. Fale logo, o que você quiser aí, fazemos qualquer negócio. Pronto. Eu lhe dou esse guisado, até a panela toda, se você quiser. Mas é o seguinte, eu vou querer aí o direito de primogenitura em troca. Você me dá o seu direito da primogenitura e eu lhe dou a comida. Eu lhe dou a panela inteira, se for o caso. Mas o direito de primogenitura é meu. Passa para mim. Na cultura judaica, irmãos, a primogenitura era um presente dado por Deus dentro da cultura do povo de Israel. A bênção da primogenitura era o seguinte: ele tinha uma porção maior de tudo quanto fosse do pai. A herança do pai, ele tinha o valor dobrado dos demais filhos. Ele recebia 2 vezes mais da herança, 2 vezes mais dos outros irmãos. Ou seja, ele já ficaria estruturado na ausência do pai, que tinha suas posses, e além disso, ele se tornava o líder da família. Ou seja, ele teria bens materiais e teria uma posição elevada dentro da família. Mas ele estava com a sua necessidade, ele estava tão faminto que nem pensou nisso direito. Sabe o que ele falou? Ora, se eu não comer, eu vou morrer mesmo, para que me servirá o direito da primogenitura? E a primogenitura era algo dado por Deus. Existe muita gente, irmãos, existe muita gente em muitas igrejas perdendo aquilo que Deus tem lhe dado por conta de necessidades temporárias, por conta de necessidades físicas. Tem perdido as coisas do alto por conta das necessidades da terra. Tem perdido as coisas de Deus por conta das necessidades daqui. Tudo aqui vai ficar aqui, irmão. Tudo daqui vai ficar aqui. Glória a Deus. Aquilo que Deus nos deu é maior. Aquilo que o Senhor nos ofereceu vale mais. Aquilo que Deus nos outorgou tem mais valor do que as coisas dessa terra, irmãos. Tudo vai ficar aqui. Tudo vai permanecer. Mas aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos presenteou, nos elevará à glória, nos elevará com Ele, quando Ele vier buscar a sua amada igreja. Aleluias! O direito da primogenitura, que Esaú não valorizou, ele pagou um alto preço por isso. Não vamos entrar porque não é o assunto em questão. E o Senhor repreendeu o adversário, dizendo-lhe: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai de Deus, que você carrega nas suas mãos, você tem em casa, a palavra de Deus, a Bíblia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Então, eu leio a Bíblia, eu confio na Bíblia, eu procuro viver a Bíblia em obediência. E o que nós temos feito com a palavra que sai da boca de Deus para nós? O que é que nós temos feito? Como nós temos agido? E nós estamos sempre ouvindo a palavra de Deus, a palavra que Deus tem liberado para nós. É interessante isso aqui, irmãos. Ou nós fazemos como diz aquela passagem: não sejais ouvintes esquecidos. A gente ouve aqui uma palavra de exortação, uma palavra de ensinamento, uma palavra de retidão, uma palavra de amor, uma palavra de santidade, uma palavra de renúncia,
uma palavra de Deus, e amanhã a gente não está nem aí, está fazendo o que der na telha, fazendo o que a gente quer fazer, com certo tipo de amizade que não convém, com certas conversas que não convém, com certos comportamentos que não convém. Coisa terrível, irmão. Local de trabalho, colégio, curso, faculdade, é terrível. Ou você se posiciona, ou você influencia, ou você é influenciada. Ou você é influenciado. Ou você influencia, ou você é influenciado. Das duas, uma. Ou você se posiciona como mulher de Deus, como uma jovem de Deus, ou você vai passar vergonha. Quando nós estamos, irmãos, em determinados ambientes, as pessoas percebem em nós. Eu quero pedir um diácono, por gentileza, mata um grilo que está lá de cá, está tirando a atenção dos irmãos aqui, por favor. Tem um grilo aqui, ó, lá de cá, mata ele aqui. Olhe para cá, irmão, deixa o grilo aí, não vai lhe pegar não, olhe para cá, olhe para o púlpito, olhe para frente, deixa passado para lá, olhe para frente. Mata esse grilo aí que está tirando a atenção do povo. Olhe para cá, irmão, vamos pregar. Em certos ambientes, ou você influencia, ou você é influenciado. Ou você declara, ou você se mostra realmente que você é de Deus. Que você é de Deus. Ou você é engolido. Eu lembro que no colégio, irmãos, eu nunca tive vergonha de mostrar que eu era crente, irmãos. E quando eu passei a estudar à noite aquela malandragem é mais pesada. E o pessoal na sala de aula queria sempre atrapalhar esses crentes, sei o que nada, negócio de crente, não sei o que tal, nada. E eu sempre mantive a minha postura. Outros irmãos também, eu procurava andar, irmão, com aquele que era mais forte do que eu na fé. Entendeu, irmão Domingos? Eu não queria andar com aquele que ficava se escondendo atrás do caderno, não. Sentava lá no fundão com a galera da bagunça. Não, eu só sentava do meio para frente. Eu só sentava no fundão quando eu não servia a Deus. Mas depois que passei a servir ao Senhor, procurei sempre sentar do meio para frente. E aí, as pessoas começaram a me observar. Os outros alunos, aí já passavam a me respeitar. Quando eu chegava no determinado local que eles estavam conversando alguma situação lá, alguma conversa feia, indecente, alguma coisa. Quando eu chegava, eu, não, rapaz, Alberto chegou aí, o irmão chegou aí. Aí sempre tinha aquele, que nada, rapaz, que nada. Não, respeita o irmão, respeite o Alberto. Não, Alberto é crente, Alberto é cristão aí, não, respeita o cara. Ali Deus já usava um ali para me ajudar. Eu também ficava por ali um pouquinho, quando eu via que já não dava mais para mim, eu também saía. E no trabalho a mesma coisa, irmão. Quem é crente aqui e trabalha no trecho sabe o que eu estou falando. Ou você se posiciona para influenciar, ou você é influenciado. Então você jovem, você menino, menina, cuidado no colégio. Tenha cuidado. Cuidado com quem você anda. Porque você acaba se parecendo com as pessoas que você anda. Se você andar com pessoas boas, com pessoas de Deus, você vai se parecer com pessoas de Deus. Se você anda com pessoas que não temem a Deus, se você anda com pessoas que têm problema com alcoolismo, problemas com drogas, problemas com alguns tipos de relacionamento que não é do agrado de Deus, você vai adquirir esse costume, você vai adquirir esse hábito. O apóstolo Paulo disse: as más conversações corrompem os bons costumes. As más amizades corrompem mesmo, irmão, corrompe. Nós temos que ter prudência e vigilância, porque o inimigo, ele vem disfarçado para tentar nos ludibriar, para tentar nos enganar. Versículo 6. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, ó, de novo, tentando colocar dúvida no Senhor. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra.
porque o adversário tinha transportado para o pináculo do templo, ou seja, para a parte mais alta do templo. E o templo de Jerusalém, irmão, segundo um historiador chamado Flávio Joséfo, historiador muito conceituado no mundo acadêmico, ele diz que a parte mais alta do templo era quase 200 metros de altura. A parte mais alta. E o inimigo se transfigurou e numa visão ele mandou o Senhor se precipitar, mandou o Senhor se lançar, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a seu respeito e tal, para te proteger. O diabo usou a palavra. Salmo 91, versículo 12, verso 12, está escrito que ele dará ordem aos seus anjos para te guardares, para não tropeçar com teu pé em alguma pedra. E agora? E o que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós aprendemos que cuidado com aquelas pessoas que querem usar a palavra para fazer você pecar. Cuidado. Ô irmão, São João está chegando aí. Quer dizer que você não pode nem tomar um vinhozinho aqui. Se Jesus tomou vinho, você não pode tomar um vinhozinho aqui para alegrar. Sim, eu preciso de vinho para me alegrar. Eu já tenho uma alegria do Senhor na minha vida, irmão. Você já tem a alegria do Senhor na sua vida. Você é feliz, não somente no mês de junho, você é feliz de janeiro a janeiro, porque Deus é na sua vida. Você não precisa de um forró para se alegrar, você não precisa de um quintão para se esquentar, você já tem o fogo do Espírito na sua vida. O fogo do Espírito Santo já te aquece, não precisa se esquentar na fogueira não, irmão. Ô glória! O Espírito Santo nos aquece todos os dias, porque Ele é fogo. Um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia é fogo. Glória a Deus. E é preciso ter cautela e vigilância. Cuidado com aqueles que querem usar de artifícios, até querem pegar alguns versículos isolados da Bíblia, fora de contexto, para fazer você pecar. Ah, o diabo foi lá. Não. Ele dará ordem ao seu respeito. E agora o Senhor tinha que vencê-lo também na palavra. Na palavra, porque a palavra faz a diferença, irmão. Não é a palavra do pastor. Que palavra de pastor? É a palavra de Jesus. Não é a palavra do vizinho. Não é a palavra da irmã. Não é a palavra do diácono. Não é a palavra do presidente, do governador, do prefeito, seja lá quem for. É a palavra de Cristo Jesus. É a palavra de Jesus, irmão. E ele foi lá e ouviu o que o adversário falou. Porque, outra coisa, irmão, interessante você ouvir. Todo homem seja tardio no falar e rápido para ouvir. Ouça bem. Nós precisamos ter atenção naquilo que falam conosco. Cuidado, vigie, se policie. E ele foi lá. Lança-te, que aos seus anjos dará ordem a seu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E o adversário usou o Salmo 91, verso 12. E disse-lhe Jesus, versículo 7, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Essa passagem está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Em outras palavras, Jesus disse, ok, que está escrito está no Salmo 91, mas lá em Deuteronômio também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. Qual era o motivo? Qual era a razão dele se jogar daquela altura?
Uma coisa, irmãos, é involuntariamente acontecer algo, né, que nós não estejamos percebendo. Você está numa situação e de repente o Senhor te guardar de um acidente. Aí é outra coisa. Você está guiando o seu carro e Deus te dá um livramento de um acidente automobilístico ali e te dá escape. O anjo do Senhor te livrar, te guardar, é diferente. Aí eu vou subir lá no prédio redondo de Camaçari, vou me jogar aqui, nada vai acontecer comigo, eu sou o pastor Alberto, quer ver? Vou me jogar daqui. Vai. Vá. Você não está desequilibrado. Você não está desequilibrada. Nós não somos desequilibrados não, irmão. Nós temos fé em Deus e pés no chão. Dentro desse assunto, eu estava fazendo um reparo em determinado local lá na empresa, e aí chamei o operador, chamei o eletricista da fábrica, e chamei para nós fazermos o bloqueio. O bloqueio é um procedimento de segurança, para poder fazer alguma manobra, de trabalho de elétrica. E eu chamei ele, e falei, rapaz, eu estou precisando de você para a gente fazer o bloqueio, tal serviço, assim, de determinado circuito. E passei a numeração para ele, o endereço lá, da subestação, onde estava direitinho. Ele, não, tá tudo bem, pai, daqui a pouco eu faço. Aí chegou o colega de uma outra função. Cadê a fé em Deus? Cadê a fé em Deus? Cadê a fé em Deus? É o quê? Você vai fazer o serviço, tem que desligar? Fazer uma besteira dessa? Tem que desligar. Isso aqui é o procedimento. É o procedimento da empresa, eu tenho que desligar. Eu não posso fazer de forma energizada, não. Não pode fazer, eu estou com medo. É brincadeira, irmão? Falei, vem cá, querido, você trabalha com o que mesmo? Eu sou tal, eu sou caldeireiro. Você é caldeireiro, Tá bom, tá certo. Quando você vai fazer atividade de caldeiraria, você emite documentação? Claro. E cadê a fé em Deus? Não, irmão, mas você tem que ver que, sim, cadê a sua fé em Deus? Isso aqui é procedimento, irmão, isso aqui é questão de vida ou morte. Tanto na minha área quanto na sua. Isso aqui não tem a ver com fé, não. Isso aqui tem a ver com fazer a coisa certa. Isso aqui é procedimento. Eu não posso mexer com isso aqui, porque eu tenho fé em Deus, eu vou meter a mão no fogo, Não, irmão, estava na verdade te testando, eu estava brincando, porque eu sei que é o procedimento da fábrica, eu sei. Então você tem que estar atento, porque você não está no coração das pessoas. Você não sabe se a pessoa está tentando te pegar em um particular, em um flagrante, para depois lá na frente falar, o procedimento é assim, mas Alberto fez assim, assado. Eu vi, estava lá, ele fez o negócio lá sem desenergizar, ele é experiente, ele sabe trabalhar com energia elétrica, ele foi lá e fez, nem chamou o operador. Então, irmão, você tem que estar apercebido ao que está acontecendo. Seja você na sua área, seja você em casa, seja você na rua, cuidado. Deixa eu citar o que está acontecendo no centro agora. O novo golpe. Fique atento, se liga aí, viu? Lá vai. O camarada chega. Vem cá, Chiquinho. Cá, pega o celular aí. Não tem nada, não deixa filmar, não tem nada não. Deixa o celular aí, traga esse outro aí. Isso, glória a Deus. Isso aqui é para você ficar atento ao que está acontecendo no centro, viu? Meu irmão, pelo amor de Deus, deixa eu fazer uma ligação aí. Para minha esposa está internada no hospital, para avisar a mãe dela. Rapaz. Aí daqui a pouco, irmão, já rodeou, já está aqui ao redor dele, ele não percebeu, 3 ou 4 aqui, aí de uma forma muito rápida, a pessoa está aqui, outro pergunta a hora, faz alguma coisa, tira ele um pouco da visão, o outro chega aqui, já passa para o outro, meu irmão, muito obrigado aí, tal, pega um celular velho, um celular de outro e devolve a ele nem percebe que trocaram o celular dele, o cara sai andando no meio da multidão, muito obrigado, irmão, Deus abençoe. Ele sai andando no meio da multidão e você não sabe onde é que está o seu celular, já foi. Já era. Qual a preferência de pessoas que eles estão fazendo isso? Idosos. Meia idade.
meia-idade. Já avisei a minha sogra, já avisei meu sogro, nós estamos falando com alguns irmãos. Fique atento, porque o diabo é sujo. Ele investe. Em todo o tempo ele quer ver. Ele nos quer ver perdendo em relação a todas as coisas, irmãos. Ele traz situações para nos fazer perder. Ele cria situações para tirar a sua paz, para tirar você da bênção, para tirar você da comunhão. Nós sabemos, irmão, que o celular é uma ferramenta muito importante, é indispensável hoje um celular. Infelizmente, tudo nosso está no celular, irmãos, infelizmente. Tudo nosso está no celular, questão financeira principalmente, cartão, tudo está no nosso celular hoje em dia. E aí eles estão utilizando isso para subtrair das pessoas seus pertences, seu celular. E através da palavra, irmão, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E essa passagem aqui, irmão, vai muito mais além do que esse diálogo entre Satanás e Jesus, entre Jesus e Satanás. Não tentarás o Senhor teu Deus, vai muito mais além do que isso. Cuidado em seus relacionamentos. Cuidado com as pessoas que você traz para si. Cuidado com as pessoas que você se aproxima. As pessoas que tentam se aproximar de você, querendo um benefício a mais. Cuidado. Há casos e casos, às vezes Deus te deu uma condição financeira melhor. Deus tem te dado condições maiores. Aparecerão pessoas tentando se aproximar de você, para tirar de você, para reter de você, para minar de você. Cuidado. Mantenha a sua visão, seu foco em Cristo Jesus, porque aquele que olha para Ele não será confundido, e não será confundido em todas as áreas da sua vida. Se existe uma coisa hoje em dia, irmão, são os oportunistas. Estão em todos os lugares. E se alguma oportunista vê que pode tirar alguma vantagem de você, eles não vão pensar duas vezes. Eles não pensarão duas vezes. Vai colar para querer destruir, para querer tomar, para poder atrapalhar, para querer acabar com a sua vida. Os oportunistas enviados pelo nosso adversário, eles vêm para destruir aquilo que Deus construiu em nós. Cuidado com a sua família. Cuidado com o seu cônjuge. Cuidado, filhos. Onde vocês andam, com quem vocês se relacionam, com quem vocês conversam, com quem vocês se assentam. Cuidado. Cuidado com quem vocês se aliançam. Cuidado. Nós servimos a Deus, irmãos. É necessário estarmos atentos. Não tentarás o Senhor teu Deus. Que nada, pai. Não tem nada a ver não. Tem nada a ver não. Eu sou servo de Deus. Nada a ver não. Eu vou com os irmãos ali, determinado local, meus colegas de trabalho, eu vou ali. Eu fui numa festa uma vez, irmão, uma festinha de empresa, e aí o pessoal foi lá no Ferreira, na Bomba. Ô Roberto, bora, Roberto, uma brincadeira, rapaz, você toma um suco, você toma um guaraná, e eu não queria ir. Não, bora, o pessoal, bora. Foi no ano passado isso. Aí fomos lá no churrasquinho. Eu sentei à parte. Eles sentaram mais para cá. Alberto, vem para cá. Não, aqui tá bom, fiquei aqui no canto. A roda estava aqui, eu estava aqui. E começou a trazer cerveja. Começou a trazer não sei o quê. Começou a trazer espetinho. Eu já tinha comido 2 espetinhos. Tomado um coate. Levantei. Agradeci ao chefe. Paguei minha conta. E ó, se fiquei muito ali, foi 10 minutos, irmão. Aí eles ficaram ali: Alberto, já vai, rapaz, tá cedo, pai, tá cedo. Não vai agora não, pai, tá cedo. Não, pai, eu vou porque eu tenho um compromisso, eu tenho um culto hoje, sabe que eu sou pastor e eu vou pegar a família ainda, vou lá jogar uma água no carro, tá?
Educação e ética cabem em todo lugar. Tem educação, tem a ética para tratar com as pessoas, porque você não pode ser rude, não pode ser grosseiro. E aí, de forma sábia, eu me esquivei e vazei. Por quê? Porque eu tenho uma imagem a zelar. Eu tenho um nome a zelar. E eu não estava na roda, eu estava à parte. Mas se eu estivesse lá na roda com eles, alguém passasse na rua, de moto, de carro, o pastor Alberto, cadê o celular? O pastor Alberto está tomando um ali, ó. Gente, pastor, tá ali, Ferreira, ele lá, o pastor Alberto. Em nome de Jesus. Nós temos um nome a zelar, nós temos uma imagem, irmãos. Não é todo lugar que você deve ficar por todo o tempo, não. Não é todo lugar que você deve ficar, não, todo tempo ali. Não. Vai, tudo bem, vai. Faz seu culto de corpo presente. Faz lá a sua horinha, 10, 15 minutos, tchau, obrigado. Não, irmão, não vai não, para mim já deu. Tchau, obrigado. E siga seu rumo. Isso é o que? Não tentarás o Senhor teu Deus para que ninguém fale mal de você. Para que ninguém fale mal da igreja que você congrega. Para que ninguém fale mal da sua líder, do seu pastor, nem de você, da sua família. Você tem uma imagem a zelar, você tem um nome a zelar. Então se policie. Se atente acerca disso. Glória a Deus. Novamente, olha só, versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Irmão João, vou pedir para você deixar o relógio aqui, irmão João, por gentileza. O relógio aqui, porque o daqui está de férias. 19h30 e 19h31, está ótimo, glória a Deus. Aqui é o último versículo, glória a Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Vamos ver aqui. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Versículo 9, para entendermos o versículo 8. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Isso fala de quê, irmãos? Isso fala de fama. Isso fala de sucesso. Mostrou-lhe todos os reinos da terra. E disse: tudo isto te darei, se tão somente prostrares e me adorares. Alguém só pode dar aquilo que tem. Alguém só pode oferecer aquilo que tem. Então toda essa glória mundana, toda essa fama mundana, toda essa glória efêmera, passageira, é do inimigo, é do diabo. E pense comigo, tudo tem um preço. Tudo tem um preço, nada é em vão. Você deve se prostrar e me adorar. O inimigo, ele sempre invejou Deus em todas as coisas, irmãos. E porque Deus é adorado, o Senhor é adorado para todo sempre, eternamente, amém, ele também quer ser adorado. Os reinos, a glória dele, a fama dele, te darei. E se nós formos observar nos dias atuais, irmão, do que as pessoas têm feito por sucesso, por fama, como diz o ditado antigo, não está no gibi. Não está no gibi. Gibi é aquela revistinha em quadrinho, né, que tinha antigamente.
O que as pessoas têm feito por fama, por sucesso, meu Deus, tem sido complicado, irmão. Vai daquelas dancinhas idiotas até tomar veneno para morrer ao vivo. E infelizmente, muitos adolescentes, jovens, pré-adolescentes entram nessa vibe aí. Não obedece ao pastor, não obedece à mãe em casa, não obedece ao pai, não obedece à avó, o avô, mas o amiguinho lá da rede, da internet, obedece, a ver, nem conhece, obedece. Não, pega o aerosol, pegue aí o desodorante aí, ó, respire durante 3 minutos. Se você ficar de pé, você é o cara. Vai respirar aerosol, você não aguenta nem 60 segundos. Ali causa asfixia. A pessoa morre asfixiada. Ele rouba o oxigênio. Ele tem ali CO2 em sua composição. Se você bater o aerosol por 60 segundos, respirar ele, tchau. E muitos pré-adolescentes, adolescentes entrando nisso aí, meu. Não obedece a mãe, não obedece o pai, grita com os pais, grita com a mãe, grita com o avô, grita, é rebelde sem causa. Tem tudo. Internet, boas roupas, bons acessórios, bons calçados, bons celulares, não falta nada, todo tipo de comida tem em casa. É uma rebeldia, é uma ignorância. Complicado. Cuidado. Isso aí não vem de Deus. Isso aí vem do diabo. Esse comportamento não é cristão não, viu? Esse comportamento não é crente. Não é cristão. Esse comportamento não tem princípio de Deus. Tem princípio do nosso adversário. Então cuidado. Se policie. Vigie. A glória desse mundo é passageira, irmão. A fama desse mundo é passageira. Todos os grandes homens que estão registrados aí nos anais da história, Alexandre o Grande, Hitler, Mussolini, esses homens aí que ficaram registrados como grandes conquistadores, Carlos Magno, filósofos como Friedrich Nietzsche, Platão, Sócrates, esses grandes homens aí da Grécia, da filosofia, todos eles tiveram suas famas, mas todos eles também morreram. Todos eles tiveram o seu momento, os seus momentos de glamour, porque, irmãos, todos nós tivemos os nossos momentos. E quem já passou dos 40, está vendo aí, cada vez mais nós vamos ficando para trás. E como dizia Elis Regina, o novo sempre vem. O novo sempre vem, as coisas novas sempre vêm. As novinhas sempre estarão aí, os novinhos sempre estarão aí. Mas estes mesmos que hoje são novinhas e novinhos, daqui a alguns anos terão outros que virão após eles. As novinhas hoje vão casar, os novinhos hoje vão casar, e daqui a alguns anos não serão mais novinhos, não. E essa é a vida, e a vida é assim. Eu há anos atrás, irmão, estava na gleba, há mais de 25 anos atrás, 30 anos atrás, estava na gleba A, na minha adolescência, brincando de bola, de skate, de bicicleta. Hoje sou um pastor de igreja, hoje sou um pai de 2 filhos, já coroa, 48, vou fazer 49 anos no mês que vem, casado, graças a Deus, bem casado. Já tive meus momentos lá da juventude, aquele gás, aquele pique todo, jogava os 2 babos, os 45 do futebol, nem cansava. Hoje jogo 10 minutos, já estou lá. Vem outro, substitui. Ai, havia homem, vem. A glória, a minha glória já passou. Ei, irmão Pedro, a nossa glória já passou, irmão. Já passou. E o que fica? As recordações. E o que fica? As boas lembranças. E o que fica? As boas amizades.
o bom convívio, o respeito, a harmonia, as lembranças, as boas lembranças das famílias, do meu pai, da minha mãe, que já dormem no Senhor. Alguns parentes. A glória desse mundo é para desviar você do foco daquilo que Deus tem para você. E cada qual, no seu cada qual, irmãos. A glória, a fama, isso não quer dizer que ele vai chegar lá no pódio dos pódios, lá no topo do mundo. Não, não é isso não. Porque dentro da nossa vida, dentro da nossa realidade, o inimigo pode te oferecer algo que tire você de tudo aquilo que Deus tem preparado para você. E o que é que o diabo tem colocado hoje? O que é que o diabo tem colocado hoje? Não, né? Durante todo o tempo é isso. Você está no seu casamento direitinho, no seu relacionamento direitinho, aí na vida da mulher, o diabo vem e traz um homem. Olha, esse é melhor do que o seu. Esse tem mais dinheiro, esse é mais bonito, esse é mais sarado, esse é mais novo, esse tem um carrão melhor do que... Aí na vida do homem já traz uma mulher, ó, essa aí faz academia, essa aí tem dinheiro, essa aí é bancária, essa aí é independente, ó, essa aí tem uns 2 apartamentos ali em tal lugar, essa aí tem casa na praia, ó, essa aí é uma viuvona, é coroa aí, é rica, viu? Ó, essa aí tem algo a te oferecer. E sempre foi assim, e vai ser assim, irmão, porque o diabo, ele sabe onde é a fraqueza humana, seja você homem ou mulher, e Deus não tem nada com isso aí não é de Deus não, Deus não compactua com isso não. Todo tipo de relacionamento que não tem seu princípio em Deus é do diabo, e sem falar nas outras áreas, irmãos. É você estar no seu trabalho e o diabo enviar aquele amigo que chega assim, rapaz, é o seguinte, rapaz, e aí esse combustível aí, não tem como não a gente dar um signal, não tem como dar um ninja não nesse combustível aí que está rolando, e aí não tem como a gente fazer, não tem como a gente desviar esse material não, aí a gente racha, 50% seu, 50% meu, ó, vai ficar só entre nós, ninguém vai saber não, é uma coisa nossa. Deus sabe que a gente ganha muito pouco, rapaz, a gente precisa fazer o nosso aqui para um pão com um pedaço é um pão e meio. Todo mundo aí, você acha que todo mundo também não faz isso não, é? E por que a gente também não pode fazer? Você pega um pouquinho hoje, eu pego um pouquinho amanhã e cada um pega um pouquinho e aí não for. Ó, ninguém precisa saber de nada. Isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer, irmãos. E você precisa ser crente, você precisa ter princípio, caráter, ética, primeiramente temer a Deus. Quando você teme a Deus, você não se envolve com coisa errada não, meu irmão, você não compactua com isso não, deixe quem quiser chamar de você, do que quiserem, mas não se envolva com coisa errada não, porque Deus não se agrada. Isso é um tipo de glória? É um tipo de glória? Está tirando vantagem em alguma coisa? Está subtraindo alguma coisa, além de ser um furto, mas você está gozando de alguma coisa aí, você está usufruindo, você está tendo uma glória aí que está errada. São as ofertas que o mundo traz, são as ofertas que o nosso adversário traz, e ele trouxe também para o Senhor. E o Senhor repreendeu. Michael Jackson, Whitney Houston, Axl Rose, Greta Garbo, Aretha Franklin, Rosita System, considerada a mãe do rock. Toda essa galera aí começou cantando na igreja. Prince, Elton John, essa galera toda aí norte-americana, esses grandes cantores aí, começou cantando na igreja. Beyoncé também. Todos eles aí começaram cantando na igreja. E o que foi que o diabo fez? Ofereceu a fama do mundo. E eles fizeram o quê? Abraçaram. E todos eles
todos eles, todos sem exceção de nenhum. Pelo menos o que a história, a biografia deles diz, todos, exceto os que não morreram ainda, mas os que já morreram, todos morreram fora dos caminhos do Senhor. Todos. Por quê? Porque abraçaram a proposta do diabo. Não abrace as propostas do diabo, não abrace as propostas de Deus. Abrace aquilo que o Senhor tem preparado para você, para a sua família. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviu. Glória a Deus. Depois de toda essa prova, depois de toda essa situação, ele foi servido pelos anjos. Claramente, nós temos uma noção. Os anjos o serviu. Eu tenho certeza que o Senhor foi servido pelos anjos e ali estava um banquete necessário para o momento. Algo necessário para aquele momento. Porque Deus não é Deus de desperdício. Eu vi um pregador falando, ali após os anjos chegaram, prepararam uma mesa do tamanho do universo e o Senhor comeu de tudo. Que glutonaria é essa, irmão? Não tem base bíblica para isso, até a gente supor que fez, porque não está registrado. Mas dentro da necessidade de Jesus, do momento, os anjos ali prepararam um alimento especialmente para ele. Ele deu e ele ficou saciado. Não ficou cheio, ficou saciado. Fique saciada com aquilo que Deus te deu. Fique saciado com aquilo que Deus te deu e tem te dado, não tem faltado. Tem gente que é uma agonia, não, tenho que rodar 24 horas, eu tenho que rodar, eu tenho que fazer dinheiro, eu tenho muitos amigos que além de trabalhar fixo, estavam rodando Uber, e alguns deles conversaram comigo que estava perdendo até a família, deixando de congregar para rodar, deixando de estar dando à sua família um tempo de qualidade, porque a mulher tem que dar tempo de qualidade à família, o homem também tem que dar tempo de qualidade à sua família. E aí, eles pararam e se estabilizaram ali com o que tem ganhado. Então nós precisamos ser sábios, irmãos. Não precisamos de ouro e prata para ser feliz. Precisamos primeiramente honrar a Deus, amar a nossa família, a nossa esposa, as irmãs amarem seus esposos, seus filhos, e juntos, na presença de Deus, temendo ao Senhor e fazendo a obra de Deus. Amém, queridos? Se coloquem em pé.